Ai, Helênio Kalima, seja muito bem-vindo ao Antenaf, esse refúgio onde o som e os símbolos se entrelaçam e cada palavra, como folha levada pelos ventos de Lórien, sussurra as memórias mais antigas de Arda. Eu sou Fernando e eu te convido a atravessar comigo as brumas do tempo e do pensamento em mais uma jornada pelas sendas da mitopoética, da filosofia e do imaginário subcriado por J.R.R. Tolkien, dando continuidade à nossa série quinzenal de análises simbólicas, em que percorremos uma trajetória faixa a faixa do álbum Nightfall in Middle-earth da banda Blind Guardian. Chegamos agora a um momento especial. O início de uma sequência de músicas que pessoalmente eu considero as mais fascinantes de todo o álbum. E é com a faixa Nightfall que a gente abre as portas para uma nova travessia simbólica a partir do vídeo de hoje. Mas para sermos fiéis à profundidade do que essa música carrega, hoje não vamos percorrer a música por inteiro. Ao escrever o texto base que me guia para nessa nossa conversa, percebi que Nightfall é tão densa de significados que vai desde a morte das árvores até o juramento de Fëanor, que o vídeo eu não poderia contê-la sem me estender por horas, por pelo menos 2 horas, se eu começasse a cortar partes muito importantes, o que eu não gostaria de fazer. Como a nossa jornada não é apressada, mas feita de passos lentos e contemplativos, eu decidi dividir essa análise em partes. Hoje a gente vai dar início à primeira delas, caminhando apenas até o final do primeiro refrão, para que a gente possa realmente pensar e sentir cada símbolo que envolve de Blind Guardian a o Silmarillion. E se você gosta do mundo mitopoético subcriado por Tolkien, gosta de música e de análises simbólicas com referência na filosofia, na estética, na teologia, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no Antenaf, de compartilhar com essa comunidade que não tem medo de se aprofundar no pensamento a partir da fantasia. Mas antes de começar o vídeo, propriamente, um recadinho rápido. Esse vídeo é uma análise simbólica baseada numa leitura mitopoética da obra de J.R.R. Tolkien e não se trata de uma descrição factual ou exaustiva e tampouco da narrativa canônica do Legendário. Em muitos momentos eu parto do pressuposto que você já tem alguma familiaridade com os eventos, personagens e atmosferas do mundo subcriado por Tolkien. Se ainda não conhece esses conteúdos em profundidade, eu recomendo vivamente a leitura direta dos textos do próprio autor e também alguns excelentes canais aqui no YouTube que se dedicam com rigor à cronologia e à fidelidade narrativa. Esse espaço, por sua vez, é um convite à reflexão e, claro, se algo despertar dúvida, curiosidade ou inquietação, fica à vontade para deixar seu comentário e eu farei o possível para responder com atenção e cuidado. E além desse recado, eu quero compartilhar com vocês uma questão que eu vou testar a partir de hoje. Como eu já comentei com vocês em outros vídeos, eu não faço esse canal com grandes pretensões. Ele nasceu apenas do meu desejo de conversar sobre Tolkien e de ter um espaço para esse diálogo que me é tão caro. A minha vida pessoal é dedicada, antes de tudo, à pesquisa e à docência. E eu não tenho experiência em edição de vídeo, nem equipamentos sofisticados para gravação. Acho que isso fica muito claro pelos vídeos. Por isso, para que eu consiga manter uma frequência estável de publicações, especialmente nessa série, e com qualidade, né, para que eu possa preparar todas as futuras, eu decidi experimentar um novo formato. Eu vou gravar apenas a minha voz acompanhada de imagens que ilustram essa narração. Assim consigo tentar melhorar a qualidade do áudio e evitar que o meu computador, acostumado a lidar com textos e não com vídeos pesados, sofra tanto no processamento. Eu espero que esse formato traga uma experiência melhor para quem quiser discutir sobre sistemas que eu envolvo aqui. E eu quero muito saber o que você acha. Então deixa o feedback nos comentários e, sem mais das minhas digressões intermináveis, do que já fazem parte do meu método, vamos para o vídeo. A partir da música que vamos analisar hoje, eu sinto que Hansi Kusch consegue traduzir a ânima de Fëanor de uma forma poeticamente precisa. Tanto o gênio quanto a psique do personagem é a representação mais próxima da imagem que eu mesmo tenho de Fëanor.
e confesso que isso até influencia a maneira como eu enxergo o personagem. Fëanor é muito caro para mim, mas é importante deixar claro, essa minha relação de admiração com a construção de Fëanor não é axiológica, não é uma admiração moral, é algo estético e simbólico. Eu leio Fëanor de uma forma quase nietzschiana, para além do bem e do mal, né? O que me fascina nele é essa glória paradoxal, a catástrofe que o cerca e que me remete fortemente à simbologia da melancolia do nosso próprio tempo contemporâneo. Já falei isso, inclusive, naquele outro vídeo aqui no canal que chamei de Fëanor e o Progresso. Eu não admiro Fëanor pelo que ele faz ou pelas suas escolhas éticas, isso não me interessa. O que me atrai é o peso complexo da sua angústia. E essa sequência de músicas que vamos percorrer agora traduz exatamente isso para mim. Melancolia, desencanto, desespero. E é quase como se na figura do personagem mais poderoso da antiguidade de Arda, Tolkien tivesse antecipado algo de pós-moderno. É um paradoxo incrível. Fëanor, para mim, é o Ângelus Novus de Tolkien. Mas enfim, chegamos à faixa Nightfall, uma música liricamente bela, em que quase se pode ouvir a própria voz de Maglor, com toda a sua sensibilidade épica de um canto feito para eternizar o estopim da decadência de Arda Maculada. A composição carrega um toque que nos transporta de imediato para a tradição medieval europeia do bardo melancólico, mas que, ao mesmo tempo, se funde perfeitamente com o peso e a densidade sonora do Blind Guardian. Nightfall é, em essência, uma elegia, um lamento pela perda da inocência e pela ruína sem retorno trazida pelo orgulho e pela vingança. O cair da noite em Aman não é apenas a ausência da luz física, é a revelação de uma ferida espiritual irreparável, um trauma cósmico que muda para sempre o destino dos Noldor. O juramento, nascido do luto e da fúria, transforma heróis em condenados e nem mesmo os imortais escapam da sombra que silenciosamente se espalha e se abate sobre tudo. Primeiramente, numa análise diretamente ligada à antologia de Tolkien, a qual a letra faz referência, a primeira estrofe, de caráter profundamente lírico, escrita como se fosse entoada pelo bardo Maglor, nos permite imaginar esse poeta eternizando o acontecimento em canto. A letra diz: esse verso evoca a ausência total de vitalidade após a destruição das duas árvores de Valinor, Telperion e Laurelin. Com a morte delas, o reino abençoado desperta mergulhado em um silêncio sombrio, pois já não há luz vivificante que sustentava a existência imortal dos Valar e dos Eldar sobre seus ramos radiantes. No texto do Silmarillion, a gente vai ler que abateu-se assim sobre Valinor a grande escuridão. A luz desapareceu, mas a escuridão que se seguia era mais do que falta de luz. Valmar havia mergulhado num profundo mar noturno. Toda a música cessou, reinava o silêncio em Valinor e não se ouvia nenhum som. A canção do Blind Guardian traduz com precisão essa experiência. Não é apenas a perda da claridade física, mas o advento de uma noite cósmica, uma ferida ontológica que atravessa o ser do mundo, mergulhando até mesmo o reino imortal em um silêncio que nenhum canto pode preencher. No verso seguinte, evoca de imediato a figura da Valyerniena, que verte seu pranto diante das ruínas das duas árvores, acompanhando a dor dos elfos e tornando-se guia espiritual desse sofrimento. Em um Silmarillion a gente vai ler que Niena se levantou e subiu ao topo de Ezelohar, ela afastou o rosto de seu capuz cinzento e, com suas lágrimas, lavou toda a profanação de Ungoliant e cantou um lamento pela tristeza do mundo e pela destruição de Arda. Também, Yavanna, guardiã das árvores, participa desse lamento. Contudo, a voz poética da música pode ir além da representação de Niena. Ela simboliza também o próprio reino imortal, personificada, mergulhada em pranto coletivo, chorando a perda irreparável da luz. Segue-se então
Esse verso traduz a desesperança absoluta que toma os elfos ao perceberem que a luz primordial foi destruída, de modo irreversível. Restam apenas as Silmarils, que, embora guardem a memória daquela claridade imaculada, não são suficientes para restaurar em Valinor a sua plenitude. Mesmo os esforços de Yavanna e Niena, que mais tarde darão origem ao Lua e a Sol, não passam de sombras pálidas diante do esplendor original das árvores. A repetição do sentido desperdiçadas e foram embora ecoa como um selo da devastação total. A luz e a beleza foram consumidas para sempre, e a ferida aberta pela ação de Melkor e Ungoliant jamais poderá ser plenamente curada. A melancolia provocada pela destruição das árvores inaugura na história de Arda uma estética verdadeiramente trágica. Surge um sofrimento que ultrapassa a capacidade de compreensão dos próprios filhos de Ilúvatar. Uma dor que nem mesmo as canções e as poesias élficas conseguem conter ou sublimar. O que pertence é uma cosmologia marcada pelo niilismo, um vazio profundo na ontologia angelical dos Valar, como se todo o ser estivesse suspenso num lamento cósmico pela luz irremediavelmente perdida. Essa melancolia angelical não é apenas um sentimento dos imortais. Ela se espalha sobre a própria terra, instaurando um desencanto que transcende o alcance do conhecimento humano e marca para sempre a experiência do mundo. A estrofe torna-se assim uma ponte poética entre o cosmos élfico e arquétipos universais. Evoca-se a Eth-Sherin, a árvore da vida do Gênesis, símbolo da vitalidade e da plenitude da criação. Sua perda mergulha a terra numa morte espiritual e numa degradação física, de modo que o relato bíblico que descreve a terra sem forma e vazia e, havendo trevas sobre a face do abismo, ressoa profundamente com a falta de luz primordial em Valinor após a queda das árvores. Ecoa também o mito de Paethon, filho de Hélio, que ao tentar conduzir o carro do sol, incendeia a terra até a desolação. Suas irmãs, transformadas em choupos, vertem lágrimas de âmbar, um luto irreparável pela luz perdida. Assim como na tragédia grega, a canção do Blind Guardian faz soar o mesmo apelo trágico. A destruição da luz acompanhada por um pranto coletivo que não apenas expressa a dor, mas transforma a própria paisagem, alterando para sempre a ordem do mundo. Podemos ainda recordar Yggdrasil, a árvore do mundo na mitologia nórdica, que sustenta e conecta os diversos reinos da existência. A sua decadência, com raízes corroídas e ramos ameaçados, anuncia uma crise cósmica, momento em que as forças do caos tentam romper o equilíbrio do ser. Ou seja, em muitas culturas, as árvores sagradas são manifestações da ordem cósmica, e quando murcham ou sangram, simbolizam não apenas morte, mas um desequilíbrio universal, e por isso um luto que abala toda a estrutura do mundo. Diversas cosmologias descrevem o surgimento de uma escuridão primordial anterior à criação da luz. Ela é sinal do vazio, da ausência de esperança, exatamente o que ocorre em Aman após a queda de Telperion e Laurel, quando até mesmo o reino imortal é tragado por uma noite sem alvorecer. Na filosofia de Santo Agostinho, por exemplo, se ensina que o mal não possui substância própria. Ele é privatio boni, isso é, ausência ou corrupção de bem. No verso No Sign of Life de Flicker, ecoa exatamente essa ideia pela minha leitura. Não surge ali um poder ativo do mal, mas sim o esvaziamento da fonte de luz, deixando apenas a privação, o nada que consome a ordem criada. Por essa ordem, no choro de Niena e no lamento que percorre Valinor, se remete também ao conceito grego do pathos, a dor que não apenas fere, mas conduz uma consciência trágica. Conhecidamente, para Aristóteles, a tragédia atua como catarse, de forma que ela desperta compaixão e temor, purificando a comunidade através da experiência compartilhada do sofrimento. Niena, que lava com lágrimas o mundo ferido, se assemelha assim a uma figura estoica. Ela reconhece o destino inevitável, não nega o destino inevitável e a partir dele transforma a dor em fonte da sabedoria silenciosa. Essa cena marca um crepúsculo dos deuses élficos. A ordem luminosa e perfeita de Aman se rompe e até mesmo a eternidade dos imortais é atravessada por uma noite sem precedentes, que vai nos remeter ao Nietzsche, onde a morte de Deus
abala os valores e inaugura a possibilidade de uma transvaloração. Aqui, a morte da luz dissolve as garantias ontológicas que sustentavam a imortalidade élfica. A partir desse ponto surge o exílio, surge a luta e a experiência da finitude, antes inimagináveis em um reino abençoado. O verso All Hopes Lost exprime justamente esse niilismo inaugural, um vácuo axiológico que se instala após a destruição da origem luminosa, deixando para trás não apenas trevas físicas, mas uma ferida espiritual que redefine todo o destino dos Noldor. Me lembro de Heidegger, por sua vez, entendendo a verdade não como algo estático, mas como um processo dinâmico. A aletheia, o desvelamento do ser, e a lete, o ocultamento que o acompanha. A destruição das árvores e a noite que se abate sobre Aman são justamente um ato de ocultamento ontológico. A luz que antes revelava e ordenava o mundo, se retira, mergulhando toda a existência num estado de encobrimento. A tristeza que domina Valinor nesse momento não é apenas emoção, é uma experiência fundamental do ser em sua ausência. Trata-se de algo próximo ao que Heidegger chama Stimmung, uma disposição afetiva profunda, por meio da qual o próprio mundo se desvela ou se esconde diante de nós. Em Aman, a melancolia e o silêncio, após a queda da luz, tornam-se meio pelo qual o ser revela justamente através de sua ocultação. Simone Weil fala de um ato divino que ela chama de descriação. Para que exista a verdadeira liberdade, Deus se retira parcialmente do mundo, abrindo um espaço onde a criatura pode agir sem ser esmagada pela presença absoluta do Criador. O que nos lembra muito aquele nosso outro vídeo sobre a Antrabeth, que o problema da presença absoluta do Criador vai ser discutido. O que vemos na ação de Melkor e Ungoliant é algo que eu já disse em alguns vídeos aqui. É uma paródia perversa desse gesto. A retirada da luz primordial não cria um campo fértil para a liberdade criativa, mas um abismo de caos e desordem. Ainda assim, mesmo nesse vazio sombrio, começa a despontar uma possibilidade de redenção futura, vislumbrada nas figuras de Lúthien, nas figuras de Arendil, porque, como Weil sugere, o nada também pode se tornar um espaço para a graça, ou seja, um terreno onde a luz perdida pode um dia brilhar de modo inseparado e transformador. Na segunda estrofe, encontramos aquilo que eu já antecipei na introdução. Hansi Kusch consegue traduzir a ânima de Fëanor, com uma precisão poética que para mim é rara. Aqui se revelam de forma intensa tanto o gênio criador quanto a psique atormentada do personagem. A expressão vocal se reveste de ira que fundamenta Fëanor, inflamado pelo luto, consumido pela desconfiança e pela amargura, enquanto acusa os Valar e pressente a perda de tudo aquilo que lhe é mais caro. O primeiro verso já traz essa acusação de forma direta. Em O Silmarillion se descreve uma acusação feita com um lamento amargurado. Esse trecho faz referência à cena que Fëanor, em um grito inflamado, proclamam: "Um ladrão revelará ladrões", colocando a natureza de Melkor e de Manwë sob a mesma sombra de desconfiança, quando o líder dos Valar o interroga e pede a entrega das Silmarils na esperança de restaurar a luz das árvores de Valinor. Essa afirmação carrega de forma sutil e subjetiva uma interpretação poderosa da ira de Fëanor. O coro que ecoa na música "Eles nos cegaram" soa quase como os próprios pensamentos confusos de Fëanor, irrompendo no diálogo, como se a mente do príncipe élfico transbordasse em gritos internos. Ele mesmo, tomado por orgulho e arrogância, rejeita o pedido de ajuda dos Valar, interpretando a inação das figuras angelicais, o silêncio dos deuses, como um combustível para sua fúria. Na música, esse momento se desenha como um quadro de desespero. Fala e pensamento se confundem, criando uma cena caótica, incendiada pela sanha do espírito fëanoriano. Para alguém como Fëanor, que enxerga na ação criadora a essência de sua natureza distinta e que vê no ato técnico e artístico a própria figura do progresso redentor, ou seja, o fato da inoperância dos Valar soa como uma traição a tudo
tudo aquilo que ele considera verdadeiro avanço. É algo, como eu já comentei naquele vídeo que eu já citei do Fëanor e o Progresso, em que exploro justamente essa tensão entre a chama criadora do príncipe Noldorin e a imobilidade dos deuses. Essa imagem do cor expressa a arte conturbada da mente dilacerada de Fëanor, um espírito que se torna vítima do próprio amor às obras que cria e ao apego profundo à matéria. É a radicalização do vínculo com Arda, algo que já habita naturalmente os Eldar, mas que nos Noldorin atinge um grau ainda mais intenso, dada sua maestria técnica e a intimidade com os elementos do mundo. Aqui se revela a incompatibilidade fundamental entre o Logos dos filhos de Ilúvatar e a inacessibilidade que os separa dos Valar. Essa distância ontológica, como também já explorei em outro vídeo, explicaria, por exemplo, por que Sauron foi muito mais bem sucedido que Morgoth. Ele compreendia com maior precisão o modo de pensar, esse logos dos filhos de Eru. Melkor, por sua vez, mesmo maculado e corrompido, permanecia ainda preso à mentalidade dos próprios Valar, incapaz de penetrar plenamente na lógica e na psicologia dos elfos e homens, o que limitava sua ação direta sobre eles. No caso de Fëanor, o que a gente vai estar diante aqui é de um Deus absconditus, o problema do silêncio divino, que se manifesta na experiência de Fëanor. Na tradição judaico-cristã, especialmente em Isaías e nos Salmos, Deus é descrito como aquele que se esconde, um paradoxo essencial entre a presença e a ocultação. Esse Deus oculto permanece inacessível à compreensão plena do intelecto humano, uma essência que está para além dos limites da razão. Assim também ocorre em Aman. Os Valar, ainda que presentes, revelam-se incomunicáveis, deixando Fëanor diante de um mistério divino que só pode ser percebido no véu do silêncio e da inação, oposto à ação de Fëanor. O conflito de Fëanor com a inoperância dos Valar espelha, de certo modo, o desencanto da modernidade diante da técnica e do ocultamento divino. No Império da Técnica, representação perfeita de Fëanor, a teologia parece perder eficácia frente ao desenvolvimento e à lógica produtiva que guiam o mundo. À medida que essa produção nos conduz apenas ao útil, o Deus absconditus se torna cada vez mais ausente, sobretudo no sofrimento e nos dramas existenciais que a técnica deveria resolver. De outro lado, a técnica dá mais esperança quanto à sua realização do que o próprio milagre. Essa ausência ecoa uma melancolia profundamente ligada ao romantismo alemão, uma ferida espiritual que nasce do silêncio do divino diante da ânsia humana por sentido e progresso. Em Fëanor, essa ferida se converte em ira criadora, um impulso trágico que busca romper a inação dos deuses com o fogo de sua própria vontade. Fëanor encara nesse contexto uma ira que nasce de uma teologia apofática. Diante dos próprios Valar, ele só consegue compreendê-los a partir do que eles não são, pois a essência dessas figuras divinas transcende qualquer descrição ou conceito que a mente élfica possa formular. Assim, a inação dos Valar, que para Fëanor soa como abandono, pode ser lida como a expressão do divino incomunicável, um silêncio que não é ausência de poder, mas sim parte da própria transcendência. Surge daí uma tensão insolúvel entre revelação e ocultação, um abismo ontológico que a fúria de Fëanor jamais consegue atravessar. Essa incomunicabilidade do divino, que em Fëanor se converte em ira incandescente, encontra ressonância no que Michel Ria denomina Divine Highness, o ocultamento divino, em que Deus aparece ausente justamente nos momentos de maior sofrimento humano. Segundo Ria e outros teólogos modernos, esse silêncio não deve ser entendido como falta de bondade ou de presença, mas sim como parte do mistério da liberdade e da fé. O divino se retira propositadamente, preservando a autonomia da criatura, ainda que isso imponha à experiência humana, e aqui também a élfica, a sensação dilacerante de abandono existencial. Essa tensão vai me remeter a um filme de Ingmar Bergman, de 63, parte da trilogia de Silêncio, chamado Luz de Inverno. Nesse filme, um dos personagens, o pastor Thomas Erikson, enfrenta o eco vazio de uma fé incapaz de consolar diante da dor e do medo da morte.
Enquanto a presença divina se esconde sobre o véu do silêncio, uma experiência radical do Deus absconditus, Bergman evoca a imagem do Deus Aranha, um criador distante, indiferente, que aprisiona o homem numa teia de sofrimento e incompreensão. Esse drama espiritual dialoga com a condição dos Noldor, após a queda das árvores de Valinor. Fëanor acusa os Valar de cegueira e abandono, sentindo-se traído pelo poder que deveria protegê-los. Mas assim como no filme de Bergman, esse silêncio não é simples negação, é um abismo ontológico que separa o finito do infinito, o artífice do divino, de modo que toda tentativa de compreender seus desígnios termina numa experiência apofática. Só é possível conhecer os Valar pelo que eles não são. Entre o pastor sueco e o príncipe élfico, ergue-se a mesma ferida espiritual, uma fé trágica que se mantém em meio à ausência, resistindo ao silêncio de Deus, ainda que incapaz de encontrar o consolo da revelação plena. Nos pensamentos mais íntimos de Fëanor, ecoa um grito de acusação. Para ele, o ato dos Valar ao conduzir os elfos para a suposta segurança de Valinor não foi um gesto de proteção, mas um engano fatal. Os Valar proporcionaram aos Eldar uma longa era de paz, sem escuridão, sem ameaças visíveis. Contudo, essa paz revelou-se ilusória, não foi capaz de impedir a tragédia que se abateu com a destruição das árvores. Quando a escuridão finalmente caiu sobre Amon, muitos elfos se sentiram traídos, não apenas vulneráveis, mas desarmados pelo mesmo poder em que haviam depositado confiança absoluta. O verso "They blind us all" carrega precisamente essa carga emocional. Ele expressa não apenas uma sensação de falha protetora dos Valar, mas também uma cegueira espiritual, um distanciamento ontológico entre os imortais e os filhos de Ilúvatar, que se revelou incapaz de comunicar plenamente os perigos que espreitavam e de preparar os elfos para o mal que silenciosamente se escondia à sombra do reino abençoado. Esse grito, contudo, não é apenas uma acusação voltada para fora. Ele também nasce de um conflito interno em Fëanor. Podemos perceber aqui um problema freudiano no id do príncipe Noldor, em que pulsa um impulso criador indomável, acompanhado de um orgulho possessivo pelas Silmarils e pelas suas obras, um desejo que não reconhece nem aceita limites externos. Contra essa força primordial se ergue o superego, representado pelos próprios Valar, autoridades divinas que exigem dele um sacrifício em nome de um bem maior. Preso entre essas potências, o ego de Fëanor tenta racionalizar a própria ira, mas acaba projetando sobre os Valar os medos e a culpa, que nascem da sua própria arrogância. Assim, quando ele grita "They blind us all", o verso não apenas acusa a cegueira espiritual, mas também revela a maneira como Fëanor mascara a sua própria cegueira. A paixão que o consome rompe qualquer possibilidade de mediação entre o espírito e o divino. Essa tensão psíquica não resolvida atua como combustível para uma futura explosão trágica que vai gerar o juramento e para a ruína dos Noldor, marcando de forma definitiva o destino da sua linhagem e de todo o seu povo. Essa estrutura vai revelar, na própria lógica técnica da materialidade de Arda, a desconfiança e o desencanto que nascem da inacessibilidade do divino, o silêncio dos deuses que permanece intransponível. Essa tensão se torna explícita no verso seguinte. Aqui ouvimos a voz do perdedor denunciante, que ameaça diante do vazio, mas que, ao mesmo tempo, expõe a fratura entre os mundos, a distância do ser entre os filhos de Ilúvatar e os poderes angelicais. Esse clamor encontra o paralelo direto em Silmaril, quando Fëanor declara que de vontade própria não entregará as joias para os Valar. Para Fëanor, se os Valar ousarem tomar as Silmarils, provarão ser da mesma natureza de Morgoth. Essa é a acusação implícita que ecoa também na canção. Um julgamento desesperado, mas absolutamente coerente com a mente incendiada de Fëanor, já incapaz de discernir a confiança onde vê apenas usurpação e perda. E por fim ele declara:
Mais uma vez, Kush emula um desespero de intensidade dostoiévskiana aqui. Ele conduz a gente, ouvinte e leitor do Silmarillion, uma montanha-russa da ira feroz à complacência trágica, do guerreiro tomado pelo ódio a uma criança frágil que ainda tenta em vão mediar o próprio destino. Ele relembra que a Lucy foi para sempre. Nesse último fio de desesperança, Fëanor busca interpor uma falsa sensatez. Lembra que as árvores estão mortas e que as Silmarils já não guardam a mesma luz original, mas essa suposta razão não passa de um subterfúgio do apego. Ele deseja as joias apenas para si. São as suas obras, frutos do seu gênio e do seu amor pela técnica e pela materialidade. Esse apego funda uma herança adânica entre os Noldor, um pecado original que nasce do amor desmedido pelas próprias criações, pelo poder de moldar e possuir a matéria. Um a um, os Noldor serão traídos por esse amor ardente, como se o destino de todos estivesse selado no fogo interior de Fëanor, um fogo que ilumina e destrói na mesma medida. A estrofe seguinte começa com... Isso evoca de forma direta o lamento coletivo dos Teleri após a destruição das duas árvores. No Silmarillion, esse momento é descrito com imagens de som e mar. Toda a música cessou, reinava o silêncio em Valinor e não se ouvia nenhum som, além de algo que vinha de longe, com o vento, atravessando a passagem nas montanhas. O lamento dos Teleri como o grito frio de gaivotas. Esse detalhe vai muito além de uma simples descrição. É o símbolo do sofrimento errante dos Teleri. Elfos do mar, cuja ligação íntima com o oceano e com as aves costeiras revela uma dor que coa para além do humano e do élfico, tocando a própria natureza. É como se o mar, o vento e o canto das gaivotas se tornassem extensão do lamento dos filhos de Ilúvatar, uma tristeza que não encontra repouso nem consolo. A gaivota, pássaro liminar, habitante da fronteira entre o céu e o mar, torna-se aqui uma figura de transição e de luto. Sua voz estridente corta, rompe o silêncio com a memória viva de um horizonte perdido. Aquela linha onde outrora a luz tocava as águas antes de ser devorada pela sombra. O lamento dos Teleri é, assim, o eco da nostalgia cósmica de Aman. Um canto que não se prende no solo, mas que voa sobre o vento, carregando consigo a notícia da tragédia. É um choro errante que não encontra repouso, como a própria gaivota que nunca se afasta completamente da costa, permanecendo sempre nesse entrelugar de saudade, onde o mar e o céu se encontram sem jamais se fundirem. A imagem também carrega um presságio trágico. As gaivotas, tradicionalmente vistas como mensageiras de marés tempestuosas, tornam-se aqui arautos da noite, que se abate sobre os imortais. No som dessas aves, a canção do mundo se rompe. Já não ouvimos o canto jubiloso dos elfos, mas um grito natural e selvagem, um sinal de que até mesmo a beleza do mar foi tocada pela escuridão. Dessa forma, o verso não descreve apenas um pranto. Ele traduz em linguagem poética o colapso de Valinor, um reino outrora intocado, onde até as aves que cruzam os ventos agora choram pela morte da luz, levando nos seus clamores o anúncio de uma era de sombras. Os Teleri aqui têm uma imagem importante, porque nas águas se ouve ainda um pouquinho da canção dos Valar. É no som das águas que ainda se escuta o Ainulindale. O choro animalesco de gaivotas feito pelos Teleri representa esse luto cósmico. E da mesma forma, no verso seguinte, evoca uma imagem poderosa que merece ser retomada a partir da citação anterior do Silmarillion, onde o lamento dos Teleri foi descrito. Ali, naquela passagem, o texto nos mostra que a sombra não era apenas a ausência de luz, mas algo quase que palpável, uma matéria de trevas que cegava até mesmo os imortais. Como lemos no Silmarillion, das alturas das Tanith-Kettil, Vard olhou para baixo e viu a sombra que se erguia em súbitas torres,
de trevas. Valmar havia mergulhado num profundo mar noturno. Logo, a Montanha Sagrada estava só, a última ilha no mundo submerso. Essa descrição nos dá a dimensão da catástrofe. Valmar, antes resplandecente, parecia agora afundada em um oceano de sombras, onde apenas a Montanha Sagrada ainda emergia como a última ilha que ainda deveria ter luz no mundo devorado pelo abismo noturno. Eis aqui uma imagem de força extraordinária. Com o fim das árvores, a visão de Varda, do alto das Trinquetil, revela Valmar submersa, não em água, mas em sombra, uma sombra tão densa que parece líquida, como se estivesse afogando Valinor sobre um mar de trevas vivas. Essa figura estética da sombra palpável já havia sido antecipada no texto do Silmarillion, quando é chamada de antiluz na descrição de Ungoliant. Como se diz, um manto de trevas ela teceu ao redor de ambos quando Melkor e ela avançavam. Uma antiluz na qual as coisas pareciam não mais existir e os olhos não conseguiam penetrar porque ela era vazia. A presença de Ungoliant e o legado da sua fome devoradora criam, assim, a própria antítese da luz. Um poder que não apenas obscurece, mas esvazia o espaço de onde antes havia vida. Um manto que nega a existência. Essa antiluz não admite penetração, nem física e nem metafísica. Porque é uma entidade móvel, viva, quase arquitetura da ruína. Ela traz consigo solidão, silêncio, desesperança e também tanto a visão de Varda quanto o relato da Antiluz descrevem um escurecimento que não é simples ausência de claridade, mas uma força ativa. Essa atividade que é tão importante nessa obra. Uma atividade que é capaz de ocultar e lavar da realidade aquilo que era visível. Essa imagem, embora poderosa, escapa à plena compreensão racional. Eu só consigo me remeter a ela a partir da arte. Por exemplo, na obra de Georges Inés, O Vale das Sombras da Morte, uma pintura romântica que retrata um vale mergulhado em sombras, envolto por nuvens pesadas e ameaçadoras, onde a luz mal consegue se insinuar à distância. A escuridão parece tecida como um manto vivo, muito semelhante à nuvem que recobre Valinor após a tragédia. Tal representação é inacessível à racionalidade puramente material, e é justamente por isso que possui importância simbólica essencial diante do apego material e visível que marca Fëanor. Talvez seja esse conflito direto com a escuridão viva que torna a maldição dos Noldor ainda mais profunda e sensível. Não há técnica capaz de explicá-lo ou contê-lo. O que Fëanor enxerga é o desencanto, um vazio ontológico que a técnica não alcança. Já para os olhos de Varda, ou mesmo para Melkor enquanto testemunho que Ungoliant produz, a percepção dessa escuridão exige não material, mas o máximo que a arte pode oferecer em termos de expressão. Algo próximo de um chiaro escuro ou de um tenebrismo. Afinal, apenas mestres como Rembrandt, Caravaggio ou Goya conseguiram manipular a luz e a sombra de tal modo a sugerir um horror que emerge das penumbras, onde a treva parece ter vida própria. A gente pode encontrar ecos dessa escuridão também na arte de William Blake e de William de Nunkes, especialmente em Ruído da Noite, onde a noite não é apenas uma ausência de luz, mas um estado de possibilidades mágicas, um limiar onde forças invisíveis se movem. Essa noite profunda carrega ao mesmo tempo um peso moral sombrio, evocando mistério e inquietação que transcende o visível. Ou ainda, nas cenas infernais e visões de horror de Gustave Doré, seja em suas ilustrações para a Divina Comédia, seja nas representações de Satanás e de seres das trevas, a penumbra ganha materialidade própria. Bordas que se movem, formas monstruosas que se insinuam, como se a própria sombra possuísse vida autônoma. Essa atmosfera se aproxima da teia sinistra de Ungoliant, que se espalha para cobrir a terra, tecendo o vazio ativo da antiluz. Nas artes, a sombra pode rebelar-se contra a luz, ocultar-se e recusar ser plenamente identificada, tomando-se símbolo das forças inumanas e incompreensíveis que, tal qual em Arda, habitam os intrínsecos da criação e ameaçam dissolver suas formas. Pensarmos à luz do pensamento de Heidegger ou de Derrida,
A metáfora da luz carrega em si a promessa da clareza, presença e objetividade. Um paradigma que, paradoxalmente, também limita a nossa compreensão do ser. A escuridão, ao contrário, aponta para o ocultamento, para o mistério, para as condições mesmas que tornam possível a presença do ser, que não se revela de modo direto ou frontal. A luz, nesse sentido, emerge do próprio ocultamento da sombra, e é a ausência que possibilita desvelar, pois sem a treva não haveria o contraste que faz a luminosidade brilhar. Tradições antigas já intuíram essa relação. No maniqueísmo, por exemplo, a história do mundo é narrada como a invasão de um cosmos luminoso por trevas ativas, que buscam destruir ou aprisionar a luz primordial. A Terra não é, portanto, um mero vazio, mas uma força antitética à criação divina, uma potência de desordem que tenta devorar a claridade do espírito. Na mitologia egípcia, essa luz cósmica se encarna na figura de Apófis, a serpente do caos eterno, que a cada noite tenta engolir os raios de Ra, o Deus Sol, né? E é uma guerra sem fim entre a luz que busca renascer e a treva que incessantemente ameaça dissolver a luz. Dinâmica que ecoa de modo inquietante na noite de Valinor, após a destruição das árvores, na própria figura de Mel. Além disso, na mística judaica, a Shekhinah, a presença de Deus que habita no mundo, pode se ocultar ou exilar-se por meio de um gesto simbólico de silêncio e retirada. Na Cabala luriana, o conceito de Tzimtzum descreve esse retraimento da luz divina, que deixa um espaço vazio onde só resta um resquício tênue da presença. Essa dinâmica revela que a ocultação não é uma ausência definitiva, mas um silêncio carregado de significado. A analogia se encaixa de forma interessante na antítese tolkieniana da antiluz. Assim como a Shekhinah pode se esconder em tempos de exílio ou desastre. A luz primordial desaparece de Arda, deixando um reino mergulhado em sombra viva. A antiluz dos Noldor não só reflete um luto estético, mas um exílio espiritual, onde a própria presença divina parece retirada, transformando a criação em um mundo submerso de silêncio, medo e desesperança. Diante dessa escuridão, compreendemos que não se trata de simples perda sensorial da luz, mas da manifestação de um mistério ontológico, a retirada da presença luminosa, seja na forma da antiluz, tecida por Ungoliant, seja na experiência mística da Shekhinah exilada. É um abismo de sentido, onde a racionalidade e a técnica de Fëanor fracassam, incapaz de aprender ou restaurar a plenitude perdida. O que resta é o choque do desencanto, a experiência do silêncio divino que Heidegger chamou de ocultamento do ser e que tradições antigas viram como a vitória provisória do caos sobre a ordem. Valinor, antes reflexo da eternidade, se afunda em trevas materiais e espirituais, e nesse mergulho percebemos o nascimento da verdadeira tragédia élfica, não apenas a perda da luz física das árvores, mas a percepção devastadora de que até mesmo o reino abençoado pode ser abandonado à sombra e que os filhos de Ilúvatar não estão imunes ao exílio espiritual e nem à noite que cala os deuses. E na sequência ouvimos o verso Esse trecho remete diretamente ao momento em que Melkor, acompanhado de Ungoliant, invade Fórmenos e assassina Finwë, o pai de Fëanor. Em O Silmarillion a gente vai ler que: contudo, enquanto Niena entoava seu canto triste, chegaram mensageiros de Fórmenos, e eles eram Noldor e traziam notícias funestas, pois contaram como uma escuridão cega chegara ao norte, e no meio dela viera algum poder para o qual não havia nome. E a escuridão emanava desse poder. Melkor, porém, também estava lá e fora à casa de Fëanor. E ali ele assassinara Finwë, rei dos Noldor, diante das portas, e derramara o primeiro sangue no reino abençoado. Pois somente Finwë não havia fugido ao horror das trevas. E contaram que Melkor arrombara a fortaleza de Fórmenos, tirando todas as pedras preciosas dos Noldor que lá estavam guardadas. E as Silmarils haviam desaparecido. Esse momento marca um marco terrível e sem precedentes. Pela primeira vez,
Em Aman, o sangue de um dos filhos de Ilúvatar é derramado em violência deliberada. A Terra Imortal, até então intacta, é maculada por um crime jamais visto, rompendo para sempre a integridade do reino abençoado. O horror que chega sorrateiro não é apenas escuridão física, mas a loucura que corrompe o próprio tecido da paz eterna, fazendo surgir em Valinor algo que antes só existia nas sombras distantes da Terra-média. O assassinato premeditado, a quebra da inocência cósmica, a desordem. O horror rasteja silenciosamente porque é uma força inédita. Até então o mal atuava de modo velado, a corrupção, mentiras, dissimulação nunca havia se visto e nunca havia irrompido em homicídio dentro dos limites de Valinor. A chegada da morte violenta inaugura um tempo histórico. O paraíso intocado conhece, enfim, o destino que antes o ameaçava arda lá fora. A loucura que se instaura não é apenas confusão mental, mas colapso da ordem ontológica. A própria estrutura espiritual de Valinor é abalada pelo caos primordial que Ungoliant carrega consigo. Não há precedentes, não há linguagem nem canção capazes de dar sentido a essa ferida aberta. O sangue de Finwë é simbolicamente a morte de Abel, o primeiro homicídio que marca para sempre a narrativa dos Noldor. É o momento em que o mal deixa de ser apenas ausência de luz e se torna presença encarnada, visível na morte física. Essa violência não é apenas uma morte de um rei. Ela destrói a ligação com o arquétipo paterno dos Noldor. Finwë representava a lei ancestral, o eixo de estabilidade do povo élfico, a memória da glória, a memória do reino, e com sua morte o vínculo com a autoridade protetora é rompido. Para Fëanor, a perda do pai não é somente um luto, mas um grito de legitimação. Se nem os Valar foram capazes de preservar a ordem antiga, não resta mais confiança no divino. Na psicanálise, a morte do pai simbólico quebra a estrutura da lei, liberando as forças irracionais do Id, que emergirão de forma explosiva no juramento de Fëanor. Assim, o primeiro sangue derramado marca o nascimento de uma história trágica, um caminho em que honra, ódio e desejo de vingança conduzirão todos os Noldor à ruína. A insanidade que reina, portanto, não é mera loucura individual, mas a irrupção do caos primordial dentro do reino ordenado. É o instante em que o mal atravessa definitivamente os limites do paraíso, tornando impossível o retorno à inocência. A partir do assassinato de Finwë, a paz eterna de Valinor está perdida para sempre, e o destino dos Noldor se converte em tragédia. O refrão da canção marca o coração trágico da narrativa. Após a destruição das duas árvores, como relata o Silmarillion, a noite não é uma simples alternância natural, mas o primeiro mergulho total na ausência de luz. Um evento sem precedentes que altera para sempre o destino dos imortais. Até então, Aman jamais conhecera a sombra ou a agonia. Sua luz primordial era sinal da ordem perfeita da criação. Quando a escuridão avança silenciosamente, ela não destrói apenas a claridade física. O verso "Chant us all" aponta para uma mudança ontológica, uma ferida na própria essência dos filhos de Ilúvatar. A noite que rasteja não apenas cobre o reino, mas penetra a alma élfica, transformando para sempre a experiência do ser. Assim como em Heidegger, que vai descrever o horror como um deslocamento radical do modo de ser, aquilo que antes era familiar torna-se estranho e hostil. Assim, em Valinor, deixa de ser o lar imortal para se tornar palco de dor e exílio interior. A expressão Immortal Lands lies down in agony sugere que a ferida não atinge apenas os habitantes, mas a própria criação. Como diz Santo Agostinho, o mal não é uma substância, mas uma privação do bem, uma privatio boni. Aqui, a privação da luz original é tão extrema que a própria ontologia de Aman parece mutilada, como se o solo imortal sangrasse sob o peso do caos.
Simone Weil, que chamou isso de descriação, vai ver como a retirada da presença divina que deixa o mundo entregue a um silêncio doloroso. Nightfall é, portanto, mais do que um evento físico, é a morte de um Éden, o trauma fundador dos Noldor. A partir desse crepúsculo, a inocência dos imortais se perde e a saga élfica se converte em tragédia. A Terra Imortal, antes reflexo perfeito da luz divina, jaz agora em agonia. O silêncio da noite não apenas obscurece, mas altera para sempre os corações, inaugurando um tempo de perda, vingança e busca por uma luz que nunca vai retornar completamente. E assim a gente chega ao fim dessa primeira parte da nossa travessia pelo Nightfall, e como vimos, mesmo antes do segundo refrão, a música já nos conduziu a abismos de sombras e alturas de reflexão que não poderiam ser apressados. Então, daqui 15 dias, a gente retoma para continuar essa mesma jornada, mergulhando mais fundo nos versos que seguem e desvelando novos símbolos que ainda aguardam nas brumas dessa canção. Até lá, eu te desejo que a luz das duas árvores, mesmo em sua ausência, continue a guiar os nossos passos por essas cenas de melancolia e esperança. Namari.